Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Dando continuidade ao curso nesta unidade de estudos, serão apresentados os seguintes assuntos: a técnica de organização de reuniões, técnica de organização de viagens e a técnica de atendimento a estrangeiro. Em aulas anteriores, já falamos das várias atribuições que o secretário desenvolve em uma empresa, como organização de telefonemas, correspondências, compromissos para agendar, documentos para arquivo, mas não poderíamos deixar de falar do acúmulo de reuniões que toda empresa tem. Ultimamente, parece que as chefias vivem em longas reuniões para discutir diversos assuntos que muitas vezes não são resolvidos como desejado. Por que será que isso acontece? Será que as reuniões são planejadas? Será que iniciam e terminam no horário previsto? Os assuntos discutidos recebem uma pauta anterior e depois da reunião são cobrados por alguém? Esses e outros questionamentos podem parecer sem importância, mas esses cuidados são necessários para a realização de uma reunião de sucesso. O desenvolvimento e o crescimento de uma empresa pode ser mensurado pelas reuniões que são organizadas. Essas devem ser claras, objetivas e conclusivas, como diz o ditado popular: nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E equilíbrio é importante. Toda reunião tem que ter um propósito. Não existe nada mais enfadonho do que as pessoas perceberem que os assuntos discutidos não têm uma sequência programada. Isso desestimula a participação. As reuniões no mundo dos negócios são necessárias, pois são encontros organizados com o intuito de se discutir assuntos com pessoas envolvidas em determinados trabalhos para decisões. A dificuldade ocorre quando as reuniões são feitas para discutir todo e qualquer assunto e não tem um objetivo claro a ser atingido. Isso leva à perda de tempo de todos, burocracia em excesso e descrença nos resultados da reunião. Muitas reuniões realizam-se sem um objetivo específico e, com isso, o tempo é perdido sem chegar a uma conclusão desejada. É preciso que o objetivo esteja bem claro. Pensando assim, existem numa instituição ou empresa vários motivos para se reunir. Vejam aqui agora algum desses motivos destacados. Fornecer informações, orientações sobre um problema. A equipe precisa participar de uma discussão. Esclarecer algo que não pode ser feito individualmente, partilhar informações, vitória, preocupação, prevenção, treinar e desenvolver, motivar a equipe, entre outros. Essas reuniões, quando bastante produtivas, trazem benefícios. Entre tantos outros benefícios, vale destacar aqui os seguintes de uma reunião: informar e atualizar as pessoas, dar importância às pessoas que fazem parte da organização, proporcionar oportunidade da pessoa ouvir e ser ouvida, estreitar o relacionamento entre os colegas, ampliar a experiência e proporcionar aprendizado. A preparação antecipada está diretamente ligada ao sucesso de uma reunião. Em vista disso, devemos considerar alguns pontos antes de convocar os participantes, tais como verificar os assuntos relevantes e importantes para a reunião, como a liderança pode prestar contribuição, qual a dinâmica que será utilizada e se a reunião é realmente necessária. Reuniões proveitosas, eficazes, exigem planejamento e bom senso. Elas se tornam produtivas quando não são cansativas e, para tal objetivo ser alcançado, algumas premissas devem ser organizadas e seguidas. É importante aplicar alguns princípios para que tudo transcorra bem e ocorra o alcance da meta desejada.
Definir um horário para o início e o fim da reunião. Definir o objetivo da reunião e o que se buscará de resultado ao final. Definir antecipadamente e enviar a todos os participantes a agenda do que será discutido na reunião e o papel de cada participante. Quem propõe a reunião assuma a liderança do encontro e não permitir conversas paralelas ou desvios de foco. Solicite a todos os participantes para desligar os celulares e demais aparelhos de comunicação para ficarem atentos à reunião. Ao final, faça um resumo das decisões tomadas ou solicite a alguém para fazê-lo. Sistematize esse resumo em forma de ata e envie a todos os participantes com as principais decisões tomadas na reunião e os próximos passos, prazos, responsáveis, etc. Adaptação do texto de José Dornelles. Assim como para convocar reuniões, os motivos devem ser bem definidos. Também os motivos para não convocar reuniões devem ser conhecidos, pois ajudam a não cometer erros, organizando reuniões infrutíferas. Assim, destaco aqui alguns motivos da não convocação: falta de tempo para se preparar, discutir assuntos pessoais na frente de outras pessoas, quando um comunicado por e-mail ou circular surtiu o mesmo efeito, quando a dificuldade encontrada já tiver sido resolvida, quando a fonte do conflito ou frustração não deva ser abordada naquele momento. Lembre-se, reuniões produtivas unem a equipe do projeto, criam sinergia e alinham todas as ações tomadas de forma a entregar o que foi planejado. Numa reunião, quem deverá ser convocado? Assim como uma reunião de sucesso necessita de uma preparação antecipada, convocar as pessoas certas e que precisam ser envolvidas é de suma importância para o resultado almejado. Por isso, alguns cuidados são necessários. Segundo Morgan, pratique o 8-18-1800. Defina o número de pessoas que deverão ser convocadas. Para tomar decisões e resolver situações conflituosas, nunca convide mais de 8 pessoas. Se quiser realizar na reunião um brainstorming, poderá aumentar o número de pessoas para 18. Para disseminar informações sobre um novo produto, procedimento ou projeto, faça para 1800. Convoque os tomadores de decisões-chave em relação ao assunto tratado. Convoque pessoas comprometidas com as questões, convoque pessoas que deverão colocar em prática as decisões tomadas. As reuniões não podem ser organizadas seguindo um só modelo de organização. É importante fazer um planejamento para cada tipo de reunião que se deseja realizar na empresa, observando os participantes, suas funções e assuntos dos seus interesses. Apresentaremos alguns tipos de reuniões mais utilizadas nas empresas e organizações de maneira geral. Reuniões individuais são aquelas que você faz com subordinados, no caso do técnico em secretariado, com o pessoal de apoio, tais como boys, copeiras, pessoal da limpeza, motorista, colegas de setor. Reuniões setoriais são realizadas semanalmente ou quinzenalmente para tratar de assuntos de interesse dos setores, tais como relatório mensal, planilha de custos que precisa ser fechada ou atualizada, algum evento que será realizado com participantes de diversos setores, problemas ou conflitos ocorridos, comunicação de novas normas ou procedimentos. Reuniões da gerência ou diretoria geralmente ocorrem com data pré-definida, podendo ser mensalmente ou quinzenalmente, onde são abordados os seguintes temas: metas e planejamentos, controle de custos, resoluções e definições, lançamento de produtos, recepção de visitas ou clientes importantes, implantação de projetos,
capacitação e treinamento de funcionários, cargos e salários, ações de responsabilidade social pela empresa. Reuniões de conselho geralmente ocorrem de acordo com data pré-determinada pelo estatuto da empresa e instituição e necessitam de preparação antecipada, onde serão abordados os temas tais como prestação de contas do ano anterior ou apresentação de relatórios de atividades, aprovação do planejamento estratégico e orçamento para o ano seguinte. Reuniões através de videoconferência permite que os participantes se vejam e constituem uma forma útil e rápida de reunir integrantes de uma equipe ou diretoria fisicamente distantes em reuniões periódicas. Geralmente são utilizadas por empresas multinacionais presentes em vários países. Reuniões através da webconferência abrange ampla possibilidade com troca de slides, som e imagens. Podem ser utilizadas por diretores que estejam distantes da matriz ou sede para reunir-se com sua equipe. Reuniões por telefone. Apesar de pouco utilizada pelas empresas brasileiras, esta modalidade é utilizada por empresas multinacionais presentes no país desde a década de 80. Faz-se contato com a Embratel, fornecendo o telefone e horário para contato com os participantes da reunião. A empresa de telecomunicação contata a todos os participantes, interligando suas ligações entre si para que possam se reunir e discutir a pauta. Você já parou para pensar para que serve uma pauta de reunião? Entre todos os itens já abordados, que são importantes para o sucesso de uma reunião, a elaboração da pauta, sem sombra de dúvidas, é a primordial para a resolução e definição dos temas. Por isso, é importante a elaboração com a devida antecedência e deve ser de conhecimento de todos os participantes. A pauta pode ser elaborada de duas formas. Os participantes recebem os temas da sua gerência ou diretoria. A diretoria solicita aos gerentes e participantes os temas da pauta. Elaborar a pauta. A pauta deve ser enviada por e-mail, juntamente com a convocação da reunião, e deve conter os seguintes itens: data, horário e local da reunião, temas a ser tratados em ordem de importância, tempo previsto para cada tema, horário de início e término da reunião, nome dos participantes, nome de quem convoca, finalidade da reunião. Uma pauta bem feita determina o sucesso da reunião. Quanto ao prazo para a convocação, o ideal é que as reuniões sejam convocadas com pelo menos uma semana de antecedência. As reuniões de conselho, já estabelecidas em estatuto, devem ser convocadas via diário oficial da União para empresas de capital aberto e entidades de classe, instituição e órgãos públicos. As reuniões setoriais podem ser convocadas via e-mail e as emergenciais podem ser via telefone. É importante destacar que o coordenador da reunião deverá controlar o tempo ou delegar a um participante ou secretário para que a pauta possa ser cumprida. Utiliza-se também a campainha de mesa para finalizar um tema e passar para o seguinte. Já a organização do ambiente é importante, uma vez que o local da reunião influi para o seu sucesso. Por isso, alguns cuidados precisam ser tomados para que não haja interferências tais como muitas pessoas numa sala pequena, muitas pessoas fumando no ambiente, pouca iluminação, cadeiras desconfortáveis, interrupções. A organização e preparação do local também são importantes para o sucesso da reunião. E é nesse momento que o técnico em secretariado, que já elaborou, enviou a pauta e a convocação da reunião, tem a sua participação efetiva. Algumas providências importantes devem ser tomadas, tais como limpeza da sala, blocos de anotações ou papéis e canetas, água, café e lanche para o caso de ser longa,
equipamento de apoio, TV, vídeo, data show, cópia da pauta, relatório ou material a ser utilizado. Disposição da mesa de acordo com o número de pessoas, quadro branco ou pincéis, elaboração da ata, encerramento da reunião. Quanto à elaboração da ata, como ela deve ser feita? Elaborar a ata tem sido uma das atribuições do técnico em secretariado no apoio e suporte às reuniões. Alguns cuidados são necessários. Hoje temos a facilidade de poder elaborá-la digitada. Dessa forma, as correções e alterações podem ser realizadas mais facilmente do que manualmente. As anotações podem ser feitas através das gravações ou diretamente durante a reunião, dependendo da facilidade que o secretário tem em redigir. A seguir, apresentaremos alguns itens que são componentes da ata formal. Numeração da ata, data, ano, hora e local, lista dos presentes, abertura, pauta a ser tratada, deliberações, encerramento, assinaturas. No caso das reuniões setoriais, pode-se elaborar a ata formulário, que é um modelo pré-definido que pode ser preenchido durante a reunião. Os seguintes itens são importantes: data, hora, local, finalidade, objetivo, tema, participantes, itens da pauta, responsável, deliberações e prazo. Na fase da organização da reunião, o uso do checklist é uma alternativa a mais que auxilia o secretário. O checklist é uma lista de verificação. Nele é possível relacionar todas as atividades e os materiais necessários para executar determinada tarefa. Ele deve ser conferido diversas vezes durante o dia, garantindo que nenhum item passe despercebido e você acabe esquecendo-se de realizar alguma tarefa importante. Exemplo de um planejamento de uma reunião através do checklist. Nessa preparação de uma reunião executiva, o secretário relaciona as possíveis atribuições e vai apenas anotando o que ainda se encontra pendente, verificando ou se já se encontra concluído. A organização dos itens vai depender do tipo de reunião que será realizada. Essa é uma maneira de facilitar o trabalho e prevenir para que nada falte no dia da reunião. Nesse exemplo, consta definição de ata e horário, elaboração da pauta, envio de convite a todos os participantes, lista de presença, elaboração de cronograma, preparação da ata, reserva de sala, programação de videoconferência com as filiais, projeção da apresentação, canetas e lápis, microfone, impressão da apresentação para cada participante, preparação da sala, orçamento e contratação de buffet, definição de café, de cardápio, solicitação de coffee break. Assim como iniciar e conduzir produz resultados, saber encerrar uma reunião adequadamente também contribui para o sucesso pós-reunião e para que todos se comprometam com as resoluções adotadas. Para quem lidera e coordena, alguns tópicos são essenciais conforme abaixo citado. Relembre e resume o que foi deliberado. Informe os procedimentos pós-reunião. Avalie com os participantes o que foi discutido. Defina a data da próxima reunião. Envie as decisões e cópia da ata para providências. O técnico em secretariado precisa participar ativamente das reuniões e conhecer e aplicar as técnicas para a sua preparação, organização e apoio administrativo, visto ser uma das competências que ele precisa desenvolver para a sua atuação profissional com excelência. Atenção! Dicas de como conduzir uma reunião. Estabeleça previamente os propósitos da reunião. Para que uma reunião seja produtiva, todos os participantes devem estar
preparados e esclarecidos sobre o motivo da reunião, bem como sobre o que será discutido nela. Reuniões de última hora devem ser evitadas. Convoque certo. É importante analisar o motivo da reunião para que se possa convocar as pessoas que realmente forem indispensáveis para tratar sobre o assunto proposto. Fazer número na sala de reunião é desperdiçar o tempo de algumas pessoas. Abra a reunião explicitando os propósitos. Ao iniciar a reunião, leia o objetivo e a pauta da mesma, deixando-os visíveis durante toda a reunião. Permaneça em pé, pois dessa forma você evita conversas paralelas em função de seu posicionamento. Observe os participantes e também referencia visualmente o motivo escrito quando o foco é perdido. Utilize um relógio no centro da mesa. Ter o controle do tempo da reunião é um desafio para os condutores da mesma. Assim, uma solução a isso seria um relógio grande no centro da mesa para que seja visível a todos e não apenas ao condutor. Assim, todo o grupo será conscientizado e se preocupará com o tempo. Registre a memória da reunião. Para que a conversa não se perca ou fique prolixa, registrar as principais ideias discutidas na reunião e os próximos passos pode ser uma boa saída. Avalie o processo. Para ajudar você a aprimorar sua técnica, faça após a reunião uma pesquisa com os participantes sobre a mesma e seu processo de condução. Independentemente do tipo de reunião, seja aquelas que normalmente são marcadas com espaço maior de tempo, podendo ser mensal, trimestral e anual ou semanal, ela só será considerada produtiva se o recado estiver sido bem transmitido, onde todos tiveram entendimento de suas responsabilidades e que sintam-se mais motivados para cumprir suas tarefas com muito mais engajamento, sabendo da sua importância dentro da empresa. E para se conseguir uma reunião bem sucedida, é necessário que seja bem organizada e administrada, tendo um início, meio e uma conclusão clara de todo o assunto discutido. Abordaremos agora a importância da organização de viagens pelo técnico em secretariado e alguns pontos importantes que ele precisa observar e considerar. Compromissos, reuniões, telefonemas a retornar, viagens para organizar. Dentre as técnicas que o secretário deve dominar, uma delas é de como organizar e facilitar as viagens de seus gerentes. Nos dias atuais, cada vez mais profissionais e executivos necessitam de mobilidade, pois têm clientes para visitar, eventos para participar, negócios para prospectar. O planejamento de viagens é uma das inúmeras técnicas que o profissional de secretariado deve dominar. Nesse caso, esse planejamento deve ser feito em conjunto com o executivo. É importante estar sempre bem atualizado com as normas que regulamentam as viagens nacionais e internacionais, pois elas são alteradas com frequência. Uma boa opção é ter um guia de viagens que favorece uma grande economia de tempo. Quando esse profissional precisa planejar uma viagem de negócios, nacional ou internacional, podem surgir várias dúvidas, tais como documentação, localização, meios de transportes, equipamentos e roupas necessárias para o tipo de viagem e o clima, entre tantas outras. Por isso, o secretário deve ter bem claro qual o seu papel de agente facilitador para cuidar de todos os preparativos, seja de uma viagem rodoviária, aérea, nacional ou internacional. Para realizar viagens, exige-se a elaboração de um planejamento. Tudo o que é planejado é mais fácil de administrar quando um imprevisto acontece. Reserva de passagem, reserva de hotel, reserva de carro, adiantamento de viagem, prestação de contas. Por isso, o técnico em secretariado
deve pensar em todas as possibilidades quando prepara a viagem de seus gerentes. A seguir, veja ainda mais aspectos importantes que deverão constar no planejamento, tais como data, horário e local da viagem, meio de transporte escolhido, horário de saída e chegada do voo, situação climática, duração ou período, inscrição ou compra de ingresso quando for participar de um evento, localização do hotel em relação ao local do evento, transporte do hotel para o local do evento, alimentação no hotel ou nas proximidades. Possibilidades a considerar. Quando o gerente solicita uma reserva de passagem, o técnico em secretariado deve considerar todas essas possibilidades e analisar o custo-benefício desta reserva. Você deve se perguntar, como assim o custo-benefício? Verificar horário de saída e chegada, verificar preço de tarifa e horários em várias companhias, verificar melhor aeroporto em relação ao local do evento e hotel, verificar tempo e tipo de transporte do aeroporto, hotel e para o evento, possibilidade de check-in via internet. Atenção! Deve-se confirmar e verificar bilhete de passagem com horário, data, número do voo, de ida e de volta, checar data, horário, analisar preços de passagem, ida e volta e também a reserva de hotel, que deve ter a confirmação recebida antes da viagem. Reserve com antecedência passagens de ônibus ou aéreas. Tenha uma pasta contendo a documentação necessária. Verifique a necessidade de vacinas ou vistos para o destino. Saiba preparar uma boa mala com roupas adequadas ao evento. Prepare a maleta do executivo que irá acompanhar. Elabore uma agenda de negócios e contatos. Atenção para essas dicas de viagem de ônibus. Recomenda-se chegar à rodoviária com pelo menos 1 hora antes da partida do ônibus. Leve sempre seus documentos de identificação. Evite levar excesso de bagagem de mão. As viagens aéreas nacionais necessitam de um planejamento antecipado, a não ser que alguma emergência tenha ocorrido. Quanto maior o tempo de antecedência da emissão da passagem, menor é a tarifa e melhor o lugar na aeronave. Hoje, temos a facilidade de comprar via internet, podendo escolher o lugar de fazer o check-in antecipadamente. Para que o executivo realize uma boa viagem para o exterior, é de vital importância que se tome algumas providências como, por exemplo, planejar a viagem com antecedência para evitar imprevistos, escolher uma agência que tenha boas referências, separar o valor em moeda que o executivo usará durante a viagem para não ter surpresas desagradáveis. Com certeza, esses elementos garantirá a tranquilidade do executivo. No caso de uma viagem aérea, o profissional de secretariado deve entrar em contato com um agente de viagens ou companhias aéreas, caso sua empresa não tenha um setor que trate desse assunto. Alguns executivos viajam com muita frequência, portanto, o profissional deve manter-se sempre atualizado com as normas que regulamentam tanto as viagens no Brasil quanto as viagens com destinos internacionais. Um ponto de extrema importância para o planejamento de uma viagem de negócios internacional é o recolhimento de informações acerca da cultura e hábitos do local, a fim de evitar mal-entendidos. Documentos a organizar para a viagem internacional. O técnico e secretariado deve ter uma pasta organizada com a ficha cadastral dos gerentes a quem dá suporte, contendo, preferencialmente, a numeração e a cópia da documentação, tais como cópia da carteira de identidade, carteira de motorista, cópia do passaporte, fotos 3x4, certificado de vacina, certificado de vacinas e vistos,
Muitos países exigem o visto de entrada e o certificado de vacinas para que se permita a permanência do viajante naquele país. Dependendo do convênio de cooperação existente entre países, o visto de entrada pode ser dispensado, mas o certificado de vacina sempre será necessário, dependendo da procedência ou do destino do passageiro. Há diversos tipos de visto e o mais comum é o visto de turista, com o qual normalmente você pode ficar até 90 dias no destino. Mas isso não é uma regra. Antes de viajar, consulte seu agente de viagens, embaixadas e consulados para saber o que é necessário para você entrar em cada país. Lembrando que se o seu voo fizer uma escala em países que exigem visto, mesmo que seu destino final não exija, você terá que possuí-lo mesmo. É importante saber, para países da comunidade europeia, não se exige visto, só passaporte válido. Para países da América do Sul, não se exige visto, só passaporte válido. Para países do Mercosul, não se exige visto, nem passaporte, só RG original com menos de 10 anos de emissão. Fica sob total responsabilidade de o passageiro tomar as providências para a aquisição dos documentos necessários para a viagem. Deve-se confirmar e verificar o bilhete de passagem com horário, data, número de voo, de ida e de volta. A reserva de hotel deve ter a confirmação recebida, deve ser checada a data de entrada e saída, tipo de acomodação solicitada, nome do hotel, endereço e telefone e forma de pagamento. Se tiver inscrição ou ingresso para o evento, deve-se checar data, horário e local. Analisar o preço da passagem em relatório ao horário e conexões, o preço do hotel e a distância do local do evento e aos serviços prestados. Isto é o custo-benefício. Na reserva de hotel, deve-se verificar tarifa e serviços disponíveis. Verificar facilidade de acesso para a chegada e saída. Verificar a distância do local ao evento. Após a reserva, ter cópia por escrito da confirmação. Verificar cartões de créditos aceitos. Caso o executivo necessite, o secretário deve fazer a reserva de carro e verificar recebimento do carro no aeroporto, verificar tipos de carros e acessórios, verificar local de entrega do carro no aeroporto, verificar seguro e quilometragem. Alguns cuidados importantes. Procure sempre entregar o veículo da maneira que foi encontrado, para evitar qualquer tipo de multa ou até mesmo constrangimentos, lembrando ainda que outra pessoa irá utilizá-lo. Procure entregar o veículo no horário e local marcado para evitar taxas adicionais e garantir sempre a confiabilidade entre clientes e empresa. Verifique se em sua locadora existe proteção parcial por danos materiais causados ao veículo até um determinado limite informado previamente, pois a partir do limite oposto, quem arca com os custos é você. Porém, em algumas locadoras, por uma taxa adicional, você pode optar por proteção total do veículo, ficando livre de arcar com qualquer garantia em caso de acidentes ou furtos. Outro fator importante e que precisa de cuidados é a preparação do adiantamento de viagem que o técnico de secretariado deve providenciar para o gerente. É interessante que a empresa tenha um formulário próprio que deve ser preenchido com a solicitação. Pontos importantes a considerar: data, local da viagem, período da viagem, meio de transporte, serviço a utilizar, alimentação, inscrição ou ingresso, despesas extras, táxis, valor,
O técnico em secretariado deve conferir e coordenar a documentação que o gerente deve levar em sua maleta executiva para a viagem de negócios. A seguir, passamos a seguinte sugestão: passaporte, identidade, dependente para onde viaja, carteira internacional de habilitação, passagens, seguro-saúde, cartões de visitas, cartões de créditos, cheques de viagem, material para reuniões, relatórios, papel, carta, envelope, pendrive, CDs, laptop, HD portátil, agenda de negócios com todos os encontros confirmados, endereços e telefone dos contatos, documentação de amostra de produtos com fatura comercial, porta-cartões de visitas, voucher do hotel e da locação, de carro ou traslado, envelope com adiantamento de viagem em moeda corrente. Após o retorno da viagem, a prestação de contas fica sempre a encargo do técnico em secretariado, que deverá preencher o formulário próprio ou digitar uma prestação elaborada por ele. A prestação de contas deverá conter os seguintes itens: data e hora da viagem, período, meio de transporte utilizado, despesas comprovadas com notas fiscais de alimentação, combustível, hotel, táxi, extras justificadas, valor adiantado, valor gasto, valor a devolver. Nesta aula, abordaremos ainda a importância do atendimento a clientes e visitantes estrangeiros que possam aparecer na empresa. Sensibilizar-se com o costume e culturas diferentes é uma necessidade do profissional e gerente moderno. Com tantas viagens, feiras, eventos nacionais e internacionais, hoje em dia, saber como transitar em diferentes culturas é imprescindível para o sucesso dos negócios e a atuação multicultural que o técnico em secretariado deve desenvolver. Assim que souber que a empresa e seu gerente receberão um cliente ou visitante do exterior, a primeira coisa que deve fazer é pesquisar sobre o país, inteirar sobre a cultura e costumes, conhecer de geografia e história, dominar a técnica de organização de viagem e recepção de estrangeiro é uma das competências exigidas pelo mercado globalizado para um profissional que deve ser multicultural e multifuncional, como está sendo classificado o secretário nesse século que se inicia. Mensagem final. O domínio das técnicas secretariais com excelência é que fará o diferencial de um profissional técnico em secretariado ou graduado na condução de uma carreira com expectativas de crescimento e realizações. Façamos do domínio das técnicas nosso centro de poder e de influência positiva nas empresas e nas pessoas. Chegamos ao final das unidades de estudo previstas neste curso. Espero que vocês tenham aproveitado o máximo. Continuem buscando o conhecimento, pois ele nunca se esgota. Estarei sempre à disposição de todos. Que Deus esteja presente na vida de todos vocês, sempre, sempre. Até logo.